Estamos começando mais um Conversando com Deus. E como sempre, é muito bom ter você aqui juntinho para nós refletirmos sobre a palavra do nosso papai, sobre a palavra do nosso Deus, do nosso Abba. E o Conversando com Deus dessa semana, ele surgiu no momento que eu estava na minha cama, dormindo. Sabe aquele momentinho, dormindo ainda não? Que você está começando a se preparar para dormir, que você deita, onde seu corpo, sua alma, seu espírito sossega. E nesse momento eu comecei a pensar e a vislumbrar uma bênção que eu estou esperando há muitos anos, algo que eu quero muito. E pensando nessa bênção, eu comecei a sentir medo. E aí eu pensei, que loucura! É algo que eu tô esperando há muitos anos, que eu quero muito, e eu senti medo de viver essa bênção. E aí o Senhor veio e falou comigo, lá em Salmo 55, onde diz assim, Salmo 55, versículo 6, estremece-me o peito, o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror que se apodera de mim. Em lugar de temor, em algumas traduções está medo. Quem que escreveu isso? Davi sentiu medo. E nos versículos adiante ele ainda fala assim, que se ele pudesse, ele fugiria. E tem momentos da nossa vida que nós podemos sentir medo. O medo, um pouquinho assim, ele gera o quê? Um sinalzinho de alerta, é até saudável. O problema é que o medo, em excessividade, é um sentimento que não é bom. E aí o Senhor me lembrou, lá em Números 13, versículo 25, 29 mais ou menos, onde, se você ver os versículos anteriores, Moisés ele envia os espias para dar uma olhadinha lá na terra prometida e ele dá algumas diretrizes para que eles espiem. E aí os espias vão e traz o famoso relatório que muitos de nós conhecemos. Aí eles falam que lá a cidade é fortificada. Primeiro eles falam, realmente é uma bênção, a terra é fértil. Eles trazem um cacho de uva imenso, que precisou de 2 homens para trazer numa vara. Ou seja, a terra era realmente boa. E eles trazem também o relatório negativo, falando que a terra tem gigante, que a terra é fortificada, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Enfim, você já teve de frente para a tua bênção e você teve medo de viver essa bênção, de viver a tua promessa, porque começou a passar um monte de coisa na tua cabeça e isso te amedrontou? Pois é, muitos de nós podemos passar por isso, tá de frente da nossa bênção, pronto para tomar posse da nossa herança e sentir medo. E esse medo pode te paralisar, impedir que você avance, impedir que você tome posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. O medo aprisiona, o medo nos paralisa, o medo ele é extremamente nocivo para as nossas vidas. E a gente pode ter medo do novo, de viver o melhor de Deus para a nossa vida e também termos nossos medos já antigos. Do que você tem medo? Nós podemos ter medo de não dar conta de administrar algo, nós podemos ter medo de avançar. Eu listei aqui até alguns medos. Vamos lá. Ter medo do desconhecido, ter medo de ser traído, ter medo de ser incapaz de fazer algo, ter medo de administrar algo, ter medo de ameaças. Qual que é o teu medo? Nós podemos enfrentar não só o medo do novo, mas o medo também, os nossos medos já interiores, medos antigos que estão aí. E aí, o que Caleb fez adiante lá nos versículos? Ele fala assim, eia! Tipo assim, todo mundo fica quieto, porque cale o povo todo. O Senhor está falando hoje para mim e para você, para nós calarmos o nosso medo, porque se nós ficarmos dando vazão ao nosso medo, nós vamos pensar e sentir coisas que vão nos aprisionar e impedir de avançar e tomar posse da terra prometida que o Senhor tem para minha vida, para a tua vida. Você está tendo medo do quê? Caleb falou para o povo calar o medo. Calem-se, é calar o medo. E ele ainda falou, eu tenho certeza que nós vamos conseguir entrar nessa terra e vamos conquistar.
Se o Senhor tem uma herança para a tua vida, se o Senhor tem algo novo para a tua vida, nós temos que enfrentar os nossos medos, para que você tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Porque se nós alimentarmos os nossos medos vão ficar mais fortes, vão nos aprisionar e vão impedir que a gente avance. Então, nesse momento, o Senhor quer falar: cale os seus medos, enfrente os seus medos, para que você tome posse da terra prometida, da tua herança, daquilo que eu tenho para você. Para que você saia dessa prisão de medo, dessa paralisia. De repente você se estagnou. Você olhou para a tua promessa, olhou para a tua herança e ficou parado. Não conseguiu se mover mais. Mas o Senhor não quer mais isso para a tua vida. O Senhor quer que você saia dessa posição, que você rompa, que você enfrente. Nós só conseguimos ser curados dos nossos medos quando nós enfrentamos os nossos medos. Efetivamente precisamos enfrentar os nossos medos. Quer dar um exemplo? Eu já fui assaltada 4 vezes. E nas 4 vezes o Senhor me deu livramento. Eu poderia ser uma pessoa que poderia estar com síndrome de pânico, enfim. Todo mundo tem medo de ser assaltado, mas quem já foi, você já tem um trauma. Eu procurei não ficar pensando nisso, em todas essas situações de violências em que eu fui exposta. Toda vez que eu saio de casa, eu tenho que enfrentar esse medo, porque é algo que já está em mim e que eu já passei. Então é um enfrentamento diário que eu tenho que ter na minha vida, porque senão eu estaria paralisada, eu não sairia mais de casa. E eu tenho enfrentado isso diariamente desde que aconteceram essas situações comigo. Mas em todo tempo eu vi livramento de Deus e nenhuma das oportunidades eu pude falar do amor de Jesus para a pessoa que estava me assaltando. Quando eu conto essa história, tem muita gente que dá risada, porque realmente foi hilária. Mas eu vi assim Deus totalmente na situação, e eu vi Deus em todas as situações, que em tudo Deus cuidou de mim. E tudo aquilo que tiraram de mim, Deus já ressarciu muito mais. Então, se Deus permitiu que eu passasse por essa situação, Ele tinha um propósito. E Deus tem curado e me sustentado, e eu não tenho permitido que esse medo tome conta de mim. Eu continuo enfrentando e vou continuar enfrentando. E adiante, o Senhor também fala nessa passagem aí em Números 13, que os gigantes que lá estavam enxergavam eles como gafanhoto, e eles mesmos se enxergavam como gafanhoto. Muitas vezes, além do medo, a forma que nós nos enxergamos, pequenininho assim, impede que a gente avance, que a gente conquiste, que a gente entre na promessa. Deus quer que eu e você mudemos a forma que nós nos vemos. Se enxergue da forma que Deus te vê. Tem um exemplo bíblico lindo, que é Davi. Davi, ele era o menor da família dele, a Bíblia diz. Ele poderia ser um homem complexado, porque ele ficava ali lá, escondidinho, cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos dele faziam parte do exército de Israel. E ele era um entregador de marmita, ele levava uma comidinha lá, o pai dele falou: vai levar comida lá para os seus irmãos. Só que Davi, ele não permitiu que as circunstâncias da vida, a rejeição, uma certa rejeição da família dele, ou a falta de reconhecimento da família dele e das pessoas, fizessem ele se enxergar pequeno. Pelo contrário, a gente vê que na passagem bíblica onde Davi vai entregar comida para os irmãos dele, no momento onde o exército de Israel estava enfrentando Golias, ele chega lá, olha para o exército paralisado de medo do gigante, e olha para o gigante e fala assim: quem esse incircunciso pensa que é para enfrentar o exército de Deus vivo? Ou seja, Davi sabia quem ele era. E não porque as pessoas falavam para ele quem ele era, mas ele sabia quem ele era porque ele ouvia a voz de Deus. Ele se via como Deus via ele. E aí eu pergunto para você, será que Davi seria Davi? O Davi que a gente conhece, o rei Davi que a gente conhece, se ele não tivesse enfrentado o gigante? Muitas vezes a gente tem que enfrentar o gigante para sermos outras pessoas, para haver mudança em nós. Nós temos que enfrentar aquilo que parece intransponível, aquilo que parece difícil.
Davi só foi o rei, eu acredito, além daquilo que Deus já tinha determinado para a vida dele, porque ele enfrentou várias situações. Ele enfrentou o urso lá atrás que ninguém viu, ele enfrentou várias situações quando cuidava das ovelhas e enfrentou, por último, que eu acho que foi primordial para habilitar ele a ser o rei. E não foi qualquer rei, um rei que todo mundo conhece. Então precisamos enfrentar os nossos medos, acreditar da forma que Deus nos vê e não da forma que as pessoas nos veem, ou da forma que às vezes a gente tem uma visão, uma ótica distorcida em relação a quem nós somos. Você é grande diante de Deus, porque Deus te faz grande. Deus te vê dessa forma. Creia nisso, mude a forma que você se vê. Você não é pequeno, você não é incapaz. Para tudo aquilo que o Senhor determinou que você viva, Ele já te ungiu, já te capacitou. Você já tem todas as ferramentas. Simplesmente você precisa romper com essa barreira do medo, com essa forma que você se vê e avançar e conquistar aquilo que o Senhor tem. E pensar na questão do medo, aí a gente vai lá para Josué, porque Josué foi o instrumento de Deus para que o povo entrasse na terra prometida. O Senhor falou 3 vezes para Josué: seja forte e seja corajoso, porque eu sou contigo. O Senhor hoje quer dizer para você: seja forte e seja corajoso, que eu sou contigo. Mas existia uma prerrogativa para que eles fossem vitoriosos: ser obediente a Deus. Não desviar daquilo que o Senhor fala para você, nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que o Senhor fazer, não inventa coisa. Faça exatamente. É como se o Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor determina para a nossa vida, fosse a bússola que vai levar a gente diretamente para o endereço da nossa herança, da nossa promessa. Eu até pregando hoje, eu usei o seguinte exemplo, um exemplo muito simples. A gente mora aqui na cidade de São Paulo, para nós que moramos na cidade de São Paulo, tem muitos shoppings. E aí, de repente, se falasse assim: a tua bênção é um shopping. Você vai sair por aí andando, você vai bater em qualquer shopping. Mas será que é o shopping exato para a tua vida? Se Deus determinar uma bênção para a tua vida, Ele vai dar o endereço certo. Ele vai te estabelecer a rota certa. Por isso que Deus fala para não desviar para a direita nem para a esquerda. Para você ser obediente. E para você ser obediente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa conhecer a voz desse Deus, porque senão a gente fica ouvindo as vozes de muitas pessoas, de muitas coisas, a nossa própria voz, e não ouvimos a voz de Deus, e a gente acaba tomando direções opostas à herança de Deus, à promessa de Deus para as nossas vidas. Principalmente a voz do medo. Não tenhamos medo, confiamos no nosso Deus, porque Ele diz: para mim e para você, seja forte e muito corajoso, que eu sou contigo. Não desvie da direita nem para a esquerda. Vamos certinho naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E Ele diz ainda que Ele será, ninguém nos resistirá por todos os dias da nossa vida. Portanto, mal nenhum nos resistirá. E nesse tempo, está sendo liberada uma palavra que o mundo está paralisado. E eu quero dizer que na minha vida e na sua vida, nada está paralisado. Nós rejeitamos essa palavra de paralisia. O mundo pode dizer que paralisou, mas o nosso Deus está declarando para mim e para você hoje uma palavra de avanço, para nós avançarmos rumo ao que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ministrar você, que o Espírito Santo possa ministrar você. Em nome de Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Um beijo grande no teu coração e até o próximo Conversando com Deus. E se essa palavra abençoar a tua vida, dá o seu likezinho lá, compartilhe ela em nome de Jesus. Beijo!